E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje nós estamos aqui para as nossas primeiras impressões com essa televisão da Samsung lançamento de 2021, a U8000, pessoal. Então a gente vai falar aqui o que a gente está achando da qualidade de imagem, sistema operacional, nossas primeiras impressões no vídeo de hoje, esperamos que gostem, então vamos pro vídeo. Eu queria começar falando sobre uma característica que eu sei que gera muita polêmica para muitas pessoas, que são os vazamentos de luz que às vezes a gente encontra em televisões. E como eu falei no vídeo passado com as nossas primeiras impressões da televisão Q70A da Samsung, toda televisão do mercado tem vazamento de luz, com exceção de televisões com tecnologia OLED. Eu acho que é interessante a gente reforçar isso porque eu vi algumas pessoas falando: ah, minha televisão aqui em casa não é OLED e não tem vazamento de luz. Talvez a sua televisão então seja muito boa nesse sentido, porque um pouquinho, se não for OLED, infelizmente sempre tem, porque sempre fica luzes de LED atrás ali da televisão acesa, que acaba escapando para frente. O problema é quando esse vazamento de luz é muito agressivo. Isso vai variar de televisão para televisão, porque algumas televisões têm painel diferente, outras televisões têm recursos de tecnologia com escurecimento local, por exemplo. Então por isso que existe variação. No caso dessa televisão aqui, eu particularmente falando, fiquei bem satisfeito, não tem aqueles vazamentos de luz agressivo nos cantos da tela como a gente encontra em outras televisões. Então no final das contas eu acho que você só vai ficar reparando os vazamentos de luz se tu ficar procurando mesmo, porque são bem sutis, acredito que não deve incomodar a maioria das pessoas. Então em relação a isso, as nossas primeiras impressões estão aprovadas. Sobre outras características que envolvem a qualidade de imagem, como o brilho, contraste, as cores da televisão, eu também fiquei bem satisfeito, não tem nenhum tipo de reclamação a fazer, pelo menos nessas nossas primeiras impressões. Eu fiquei bem satisfeito com a qualidade geral de imagem da televisão. E eu acho que é interessante ressaltar que na semana passada, inclusive, a gente testou uma televisão QLED da Samsung e eu não vi uma diferença assim tão drástica do tipo, ah, essa televisão aqui é muito pior que a QLED, ou a QLED é infinitamente melhor. Eu não fiquei com essa sensação. A sensação que eu tive particularmente é que essa televisão aqui também tem uma qualidade muito boa, mesmo após a gente ter testado uma televisão QLED aqui no canal. Inclusive, em breve no canal a gente vai fazer uma comparação, uma televisão no lado da outra, QLED, contra essa daqui, para a gente ter aí um resultado mais certeiro da diferença que essas tecnologias têm ou não ali, né, na hora da gente estar visualizando a imagem a olho nu. Então, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, porque em breve vai sair esse vídeo no canal. Então, como vocês viram, as primeiras impressões em relação à qualidade de imagem estão bem positivas, e eu acho que isso é legal, porque essa televisão aqui é para ser uma das televisões mais baratas da Samsung, modelos 4K, que a Samsung está lançando nesse ano de 2021. Entretanto, né, eu estou fazendo esse vídeo no lançamento da televisão, e no lançamento realmente a televisão está bastante cara, e eu acho que mesmo no lançamento a Samsung já poderia ter abaixado um pouco o preço, mas de qualquer forma não se preocupem, porque assim que essa televisão for barateando, for abaixando o preço, for surgindo as primeiras promoções, a gente vai avisar lá no nosso grupo do WhatsApp ou Telegram, que para quem não conhece é um grupo onde diariamente a gente coloca lá várias promoções de vários produtos, incluindo televisões. O link vai estar aqui embaixo para você entrar e acompanhar. É de graça, é o grupo oficial aqui do canal, então também espero vocês lá. Mas caso você também já queira ir direto aí para a loja para ver quanto a televisão está custando no momento que você está vendo o vídeo, o link com as lojas confiáveis vão estar aqui embaixo para você ir lá ver o preço e estar fazendo a compra caso você já queira. Em relação ao sistema operacional, a Samsung usa o modelo Tizen, que é basicamente o mesmo modelo que eles já usam há vários anos aí no mercado. Vou abrir rapidinho aqui para vocês darem uma olhada. Que é o mesmo sistema operacional que eles já usam há anos e é basicamente a mesma coisa das televisões top de linha da Samsung, tá? É basicamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que esses modelos vão ter algumas opções a menos comparado a outros modelos mais caros. Por exemplo, o modelo mais caro vai ter uma opção onde você coloca uma imagem aqui, outra imagem aqui, para assistir dois conteúdos ao mesmo tempo, por exemplo. No caso dessas televisões mais baratas, essas são algumas das diferenças que acabam não tendo nesse tipo de televisão, mas a princípio o sistema operacional está fluindo bem, funcionando direitinho. Até o momento aqui para esse vídeo de primeiras impressões, a gente testou o YouTube e testou o Netflix também. Em relação ao YouTube não teve nenhum tipo de problema, ele funcionou super bem. Em relação ao Netflix, a gente também testou, e na primeira vez que a gente abriu o Netflix, ele estava funcionando normal. Teve uma hora lá que a tela ficou toda preta, e sempre que eu mexia no botão, as imagens meio que ficavam se duplicando, como vocês estão vendo aí. Mas depois a gente saiu e entrou do Netflix, e esse problema não voltou a acontecer, tá? Inclusive a gente entrou e saiu do Netflix várias vezes, até ligou e desligou a televisão para ver se o problema voltava a acontecer. Não voltou. Então eu acho que não é algo para se preocupar, mas como fez parte aqui das nossas primeiras impressões, a gente está comentando aqui.
apesar de que a gente testou várias vezes e não voltou a acontecer, então não acho que deva ser alguma coisa para se preocupar. Outra coisa que eu queria mencionar a respeito dessa televisão é o Wi-Fi dela, porque a gente já testou aqui no canal outras televisões que quando a gente se conecta na internet via Wi-Fi, especialmente para ver vídeos no YouTube, às vezes acaba o YouTube demorando para carregar o vídeo, especialmente se for numa resolução 4K, ou fica dando umas travadinhas, problema que a gente não teve com essa televisão, tá? A gente entra no YouTube, coloca a resolução 4K e o vídeo carrega bem fluido, bem rápido, então é um ponto positivo para essa televisão, já que a gente já testou televisões que não são tão boas assim em relação ao Wi-Fi, mas a princípio aqui nenhum problema em relação a isso, acho que é interessante mencionar. Sobre o visual e acabamento geral da televisão, eu achei que é uma televisão bem bonita, é uma televisão bem fina, inclusive um pouco mais fina, a impressão que eu tive em relação ao modelo QLED da Samsung, que é até um modelo mais premium, então achei legal, porque é um visual bem limpo, é uma televisão bem fina e acaba sendo um visual agradável, pelo menos eu achei legal. Uma coisa que eu acho interessante também de mencionar, acho que não vai ser tão importante assim, relevante para a maioria das pessoas, mas os pezinhos da televisão tem um ajuste onde tu pode deixar a televisão um pouquinho mais alta do que está agora, né? Então essa tem essa altura aqui é a mínima, mas pode ficar um pouquinho mais alta também, acho que não deve ser uma informação tão interessante para todo mundo, mas é uma curiosidade que eu queria mencionar aqui. Em relação ao controle remoto da televisão, o visual dele é basicamente o mesmo das televisões mais caras, que também é basicamente o mesmo dos controles dos anos anteriores. É um controle remoto aqui com poucos botões e é um controle remoto que funciona bem. Particularmente falando, eu prefiro um controle remoto que tem vários botões, que não é o caso desse controle aqui, mas é um controle que eu já estou acostumado e funciona super bem. Acho que vale a pena falar que, diferentemente dos modelos mais caros, esse controle remoto aqui não carrega via energia solar, tá? Tem que colocar pilha para carregar, pilha que já vem dentro da caixa, inclusive. Outra informação relevante sobre essa televisão é que ela tem um painel que roda vídeos aí a 60 Hz, ou seja, se tu está jogando um jogo ou vendo um filme, vai no máximo nativamente a 60 quadros por segundo, e além disso é uma televisão que tem suporte HDMI 2.0. Eu acho que essas duas últimas informações que eu acabei de passar são mais importantes para jogadores de videogame, já que as pessoas que compram televisões para jogar jogos de videogame hoje em dia geralmente estão tentando ir para televisões que tem uma taxa de atualização de 120 Hz ou HDMI 2.1, né, para jogar 4K a 120 Hz ao mesmo tempo, né, 120 quadros ao mesmo tempo, o que não é o caso dessa televisão aqui, apesar de que às vezes eu acho que o pessoal exagera um pouco nessa importância que se dá para televisões com 120 Hz, por exemplo, porque a maioria dos jogos hoje em dia não tem suporte para rodar 120 quadros. Tudo bem que alguns já tem, tá? Isso é fato. Alguns jogos já tem suporte para rodar 120 quadros no console, só que não é a maioria, e quando a gente ativa, a resolução às vezes acaba baixando, a qualidade da textura do jogo acaba baixando, e eu particularmente falando, acho que tem coisas mais relevantes, caso você seja uma pessoa que queira jogar videogame, do que 120 Hz ou 60 Hz, como por exemplo o input lag da televisão, se a qualidade de imagem piora ou não piora quando a gente ativa o modo game, que são algumas coisas também relevantes que às vezes o pessoal esquece de comentar. A gente não fez os testes ainda jogando jogos de videogame com essa televisão, mas vai fazer mais pra frente, e quando a gente fizer a gente também vai trazer vídeos aqui no canal falando sobre isso, então também não se esqueçam aí de se inscrever se você é novo no canal para não perder esses vídeos. Então, de forma geral, pessoal, as nossas primeiras impressões com a televisão estão sim sendo super positivas. Se fosse para mim apontar a maior crítica nesse momento para essa televisão, realmente seria o preço dela, tá? No momento que eu tô fazendo esse vídeo, como eu falei anteriormente, ela tá bem cara. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, ela tá sendo vendida por mais de 5 mil reais em algumas lojas, inclusive o preço oficial é mais de 5 mil reais, o que eu acho um pouco exagero. Então, quando ela começar a baratear, eu acredito que isso não deve demorar para acontecer, tá? Quando ela começar a baratear, talvez ela seja uma opção bastante interessante no mercado, talvez inclusive uma opção com um dos melhores custos-benefícios, isso se a televisão abaixar, e com certeza vai, e quando isso acontecer a gente vai colocar lá no nosso grupo de WhatsApp ou Telegram, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Como eu falei, hoje ela está custando mais de 5 mil reais, eu acho que é interessante falar isso, porque se você estiver assistindo esse vídeo, sei lá, daqui 3, 4 meses, vocês podem clicar nos links aqui embaixo das lojas e conferir quanto é que está o preço, quanto abaixou, quanto não abaixou. De forma geral seria isso. Eu sei que falta falar bastante coisa a respeito dessa televisão, tem várias outras coisas que a gente não trouxe aqui, porque esse vídeo aqui é um vídeo mais de primeiras impressões. A gente vai trazer outros vídeos com essa televisão, vai fazer o vídeo análise dela,
vai ter a comparação lado a lado com a televisão Q70A, então ainda vai ter bastante conteúdo interessante sobre essa televisão. Enfim, espero vocês no próximo vídeo, espero vocês também lá no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, e se você gostou desse tipo de vídeo, não deixe de colocar um comentário e dar um gostei para estar apoiando o canal. Então, de forma geral, seria isso. Valeu, falou e até a próxima!